Muito bem, caros alunos, estamos aí de volta para mais uma aula, né, dessa série de probabilidade. E nessa aula a gente vai falar sobre a distribuição binomial, que é uma das mais importantes, né, distribuições da probabilidade. Eu vou definir para vocês, né, por meio de um experimento, as ideias principais relacionadas à distribuição binomial. E aí nós vamos falar de definições, propriedades, condições e alguns exemplos, ok? Então eu vou explicar para vocês a partir de um experimento famoso que é o experimento de Milgram, né? Nesse experimento nós temos três personagens. Um ator que faz o papel de pesquisador, um voluntário, né, que faz um papel de professor e um aluno que também é um ator. Então vejam só, pesquisador e aluno são atores nesse experimento, né? E o voluntário vai fazer o papel de um professor. Agora, como que se dá, né, o papel de cada um desses personagens? O pesquisador ordena o professor, né, a praticar uma ação. Que ação é essa? Ele deve aplicar um choque sempre que o aluno responder incorretamente. Muito bem. O que é o objetivo desse experimento? Cada pessoa no experimento de Milgram pode ser pensada como um ensaio ou uma realização do experimento. Uma pessoa é rotulada como sucesso se ela se recusar a administrar o choque severo, e ela é rotulada como fracasso caso administre esse tipo de choque. No experimento real, 35% das pessoas se recusaram a administrar o choque, então a gente diz que a probabilidade de sucesso é P igual a 0,35. Quando um único ensaio é realizado, a gente diz que é um ensaio de Bernoulli, que é o que a gente já falou na aula passada. Então aí eu só estou só recapitulando, né? E a gente diz que uma variável aleatória x possui distribuição de Bernoulli se ela assume os valores 0 e 1 com probabilidades 1 menos p e p, onde 0 simboliza fracasso e 1 simboliza sucesso. Por que eu estou recapitulando a distribuição de Bernoulli aqui? Porque a binomial, na verdade, é uma sequência de Bernoullis. É quando você repete esse experimento de Bernoulli várias vezes, tá? Mas tudo bem, tudo isso vai ficar mais claro a partir de agora. Então, suponha que selecionamos 4 indivíduos para participar do experimento. E eu pergunto, qual é a probabilidade de que exatamente um deles se recuse a administrar o choque severo? O que eu vou fazer com vocês? Esse exemplo é um exemplo motivador do caso geral, né? Então, vamos verificar, neste caso, quais são os cenários possíveis. Então, vejam só. Nós podemos ter a seguinte situação. O primeiro recusa e os outros três aplicam o choque. Outro cenário. O segundo recusa e os outros três aplicam o choque. Outro cenário. O terceiro recusa e os outros três aplicam o choque. E o último cenário, que é o cenário 4, um aliás, o último se recusa e os três primeiros aplicam o choque. Então vejam que são 4 cenários possíveis. Existe uma forma mais rápida da gente fazer essa conta. É observar o seguinte: nós temos 4 indivíduos, dos quais nós queremos que um deles se recuse, né, a aplicar o choque. Ou seja, exatamente um deles se recuse a administrar o choque severo. Muito bem. Isso a gente faz de que maneira? É uma combinação de 4, 1 a 1. Por quê? Porque nesse caso não importa a ordem com que cada indivíduo realize ou não a sua ação, mas apenas qual foi a ação, se recusou a aplicar ou se aplicou o choque. Então, como vocês sabem, a combinação ela é adequada para situações como essa, quando a gente quer saber, né, uma disposição em que a ordem, né, não importa. Muito bem. Se vocês fizerem essas contas, né, cada um desses vai dar aproximadamente 0,0961. Somando todos eles, nós temos 0,3844, que é a probabilidade de que exatamente um deles se recuse a administrar esse choque severo.
Agora imaginem a situação em que nós temos 4 indivíduos, né, para participar do experimento, mas queremos calcular a probabilidade de que exatamente 3 deles se recusem a administrar o choque severo. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Vamos avaliar os cenários possíveis, né? Então, o que a gente tem? O que pode acontecer? O último pode aplicar o choque e os outros 3 recusarem, o penúltimo aplicar o choque e os outros 3 recusarem, o segundo aplicar o choque e os outros recusarem, ou o primeiro aplicar o choque e os outros recusarem. Perceba que também são 4 cenários. Isso ocorre por quê? Porque a combinação de 4 que eu escolho 3 também é 4. Né? Sempre que você tiver combinação, né, uma propriedade da combinação, né, se a soma dos números de baixo dão o número de cima, então a combinação é a mesma. Então, combinação 4 a 3 a 3 é igual a combinação 4 1 a 1. Combinação 5 2 a 2 é o mesmo que combinação 5 3 a 3. Né? Essa é uma propriedade que vocês devem ter estudado no ensino médio, mas que eu estou aqui relembrando. Beleza. Então, a gente vai ter que cada um desses cenários tem a mesma probabilidade, 0,0279. Somando, nós temos a probabilidade que exatamente 3 deles se recusem. Tá? Então, 0,1116. Então, percebam, é exatamente 3 se recusarem. Esse é o cenário que interessa para a gente. Beleza, então, a distribuição binomial ela descreve a probabilidade de ocorrerem exatamente K-sucessos em N ensaios independentes de Bernoulli com probabilidade de sucesso P. Então, qual que é a primeira coisa que a gente avalia? Olha, são o número de cenários possíveis vezes a probabilidade de um único cenário. Lembra que nos problemas anteriores, o que nós fizemos? Nós calculamos os cenários possíveis, que eram 4 possíveis, e multiplicamos pela probabilidade de um deles. Por quê? Porque todos os cenários tinham a mesma probabilidade, já que em todos os casos eu tenho a mesma quantidade de sucessos. Né? Então, o que a gente avalia? A quantidade de cenários em que ocorrem aqueles K-sucessos e multiplico pela probabilidade, né, de ocorrer um desses cenários, que é mais ou menos a mesma coisa que somar todos eles, né, o princípio da multiplicação. Beleza. Então, digamos, eu tenho N né, experimentos ou N ensaios, e eu quero K sucessos, ou seja, K sucessos em N ensaios. Como é que eu calculo esse número de cenários? Combinação de N que eu escolho o K. A fórmula para isso é o quê? É N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. A probabilidade de um cenário é só vocês pensarem. Bom, então eu tenho K sucessos, então eu vou multiplicar a probabilidade de sucesso K vezes, e eu tenho N menos K fracassos, ou seja, eu vou multiplicar a quantidade de fracassos N menos K vezes. Então, se eu multiplico esses dois fatores, eu tenho a distribuição binomial. Combinação de N, K a K, vezes a probabilidade de sucesso elevado à quantidade de sucessos, vezes a probabilidade de fracasso elevada à quantidade de fracassos. É bem intuitivo isso aí, né? Então, por exemplo, quantos cenários para um sucesso em 4 ensaios? Isso a gente já até respondeu, né? E quantos cenários para 2 sucessos em 9 ensaios? Então, aqui eu tenho N igual a 4, K igual a 1, e do outro lado, N igual a 9, K igual a 2. É uma continha bem simples. Quantos cenários existem? Então, no primeiro caso, é a combinação de 4 que eu escolho 1. Então, 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar 4. Se eu tiver 9, né? Então, o que a gente poderia ter? Poderia ter sucesso, sucesso e uma sequência de fracassos. Poderia ter sucesso, fracasso, 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 fracasso. Enfim, existem diferentes formas, né, de ter os sucessos e os fracassos. Quantos cenários são esses, né? Então, de novo, combinação de 9 que eu escolho 2, que é igual a 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 fatorial. Né? 7 fatorial que é 9 menos 2. E simplificando, a gente fica com esse valor, né, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Cancelamos os fatores repetidos e temos aí, então, 36 possíveis cenários, ok? Bom, então vocês já sabem calcular o número de cenários possíveis.
as probabilidades, né, de sucesso e fracasso são complementares e provavelmente é uma informação que vai estar no problema ou alguma coisa que você tenha que estimar, ok? O que a gente pode fazer mais do que isso? Bom, eu sempre que possível eu vou colocar para vocês aí o código, né, que vocês podem utilizar para calcular algumas expressões no R, que é um software estatístico. Então, se você utilizar o comando choose 9, 2, ele vai calcular a combinação de 9, 2 a 2, que é 36, tá? Então, sempre que possível eu vou colocar esses códigos. Se vocês perceberem, tem umas aulas que eu já tinha gravado antes que não tem esses comandos, por exemplo, da variável geométrica, Poisson. Aliás, Poisson não gravei. É geométrica e hipergeométrica, eu acho. Mas a gente vai ter uma aula só de exemplos, onde eu vou colocar esses casos. Como calcular usando o R também nesses casos, ok? Então, vamos ver aqui. Suponha que P represente a probabilidade de sucesso associada a um experimento. 1 menos P representa a probabilidade de fracasso. N representa o número de ensaios independentes e X representa o número de sucessos. Dessa forma, a gente consegue descrever a distribuição binomial em termos de variável aleatória. Então vejam só, a probabilidade de x ser igual a k, ou seja, a probabilidade da variável assumir o valor k, que significa a quantidade de k sucessos, né? Porque o x representa o quê? O número de sucessos. Então, a probabilidade de você ter exatamente k sucessos em n ensaios é dado de que maneira? Aquela mesma expressão que a gente já estudou. Combinação de n k a k, probabilidade de sucesso elevado a k, probabilidade de fracasso elevado a n menos k. Um jeito mais legal para vocês lembrarem dessa fórmula, eu vou repetir. O número de zenários possíveis vezes a probabilidade de sucesso elevada à quantidade de sucessos, vezes a probabilidade de fracasso elevada à quantidade de fracassos, ok? Beleza, a notação que a gente utiliza para binomial é x, til, bin, p, ou seja, x possui distribuição binomial de parâmetro p, ok? A esperança da binomial é n vezes p, e a variância é n vezes p vezes 1 menos p. São contas que não são difíceis de fazer, mas não é o meu objetivo ficar fazendo muitas demonstrações nesses vídeos que eu estou gravando para vocês. E vou apelar para a intuição de vocês. Imaginem que vocês jogam a moeda 10 vezes, ok? Ou melhor, 100 vezes. Quantas vezes vocês esperam observar cara? Se eu imagino corretamente, vocês vão dizer, bom, se eu joguei a moeda 100 vezes, metade das vezes vai ser cara, ou seja, 50. Percebam que a conta que vocês fizeram foi o seguinte, foi 100 dividido por 2. Por quê? Porque a probabilidade de sair cara é metade. Então você pegou 100 vezes a probabilidade de ser cara, que é 100 vezes meio. Então é exatamente isso a esperança de um binomial. É o número de experimentos que você realiza vezes a probabilidade de sucesso. Essa é a quantidade de sucessos que você espera observar. Né? Então, a esperança de x representa o quê? O número esperado de sucessos que eu espero observar em n realizações. E é isso mesmo. Tá? Então, é bastante intuitivo, né? Mas vocês podem encontrar nos livros, aí nas referências que eu indiquei, como fazer essas contas, ok? Beleza, aqui eu tenho condições para você ter uma binomial. Uma das grandes dificuldades dos alunos, né, na hora de, por exemplo, resolver os problemas, é saber, bom, quando é que eu utilizo a binomial? Quando é que eu utilizo uma Poisson? Quando é que eu utilizo uma geométrica? Quando é que eu utilizo uma hipergeométrica? E eu vou, mais à frente, tentar fazer ali uma aula com um exemplo envolvendo todas essas distribuições e a gente discutir, né? Os casos. Mas o importante, o mais importante é vocês saberem a que se propõe, né, essa distribuição. No nosso caso, vocês têm que lembrar, eu quero, né, K sucessos em N experimentos. Então, para valer uma binomial, primeiro, os experimentos têm que ser independentes entre si. Essa é uma condição. O número de ensaios, N, tem que ser fixado, ou seja, você tem que saber antes quantos ensaios você vai realizar. O resultado de cada ensaio deve ser classificado como sucesso ou fracasso. E a probabilidade de sucesso deve ser a mesma para cada ensaio. Então, por exemplo, quando você joga uma moeda, toda vez que você joga a moeda, a probabilidade de sair cara é a mesma.
E, além disso, cada vez que você lança uma moeda, o resultado posterior não depende do anterior, né? Então são independentes. Então, isso é uma condição para valer um binomial. E essa vai ser uma das formas de diferenciar a binomial de outros experimentos que a gente vai ver aí para frente. Agora, eu adicionei aí 3 gráficos, né, que representam a forma da distribuição binomial quando a gente tem valores diferentes para P, mas mantendo a quantidade de ensaios fixos. No caso, eu coloquei 10 ensaios. Se vocês observarem o gráfico do meio, é um gráfico simétrico, né? Aí a probabilidade é meio. Então é como se a gente tivesse, por exemplo, se você joga uma moeda, a probabilidade de sair cara e de sair coroa é meio, ou seja, metade metade. Então, a probabilidade de sair 0 caras e a probabilidade de sair 10 caras é a mesma. Por quê? Porque nesse caso, cara e coroa são complementares e têm a mesma probabilidade. Agora, se a gente tiver uma probabilidade menor do que meio, por exemplo, 0,3, nesse caso a gente vai ter uma distribuição assimétrica à direita. E se for uma probabilidade maior do que 0,5, por exemplo, 0,7, aí a gente tem uma simetria à esquerda, tá certo? Então é só para ilustrar, mas a gente vai ver mais exemplos. Ok. Vamos fazer agora um problema que é o seguinte. De acordo com a pesquisa da Gallup de 2013, no mundo todo, apenas 13% dos empregados estão engajados no trabalho. O que significa isso? Psicologicamente comprometidos com seus empregos e com possibilidade de realizar contribuições positivas para a companhia. De uma amostra de 10 empregados, qual a probabilidade de que exatamente 8 deles estejam engajados no trabalho? É um exemplo bem simples, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar, eu tenho n igual a 10, porque são 10 empregados, ou seja, são 10 ensaios diferentes. Eu posso considerar que eles são independentes entre si, né, porque cada uma é uma pessoa diferente. A probabilidade de sucesso, né, que é de estar engajado no trabalho, é 13%, ou seja, 0,13%, de modo que a probabilidade de fracasso vai ser 0,87, ou 87%. O K, que é a quantidade de exatamente, né, K sucessos que eu quero na distribuição, K igual a 8. Então, relembrando a nossa formulinha, né, a probabilidade do x ser igual a 8 é o quê? É um número de cenários possíveis, ou seja, 10 que eu escolho 8, vezes a probabilidade de sucesso elevado à quantidade de sucessos, que é 8, vezes a probabilidade de sucesso elevado à quantidade de fracassos, aliás, vezes a probabilidade de fracasso elevado à quantidade de fracassos, que é 2. Fazendo essa conta, nós vamos ter essa expressão aí, que nós podemos simplificar, né, da seguinte forma: cancelo o 8 fatorial com 8 fatorial e isso vai dar 45 vezes 0,13 elevado a 8 vezes 0,87 elevado a 2, que é aproximadamente 0,0000278, ou seja, é uma probabilidade muito pequena, né? Muito pequena a chance de você encontrar aí 8 empregados que estejam os 8 engajados no trabalho, beleza? Como que eu calculo isso no R? Se vocês quiserem calcular uma probabilidade de uma binomial no R, você escreve dbinom 8, que é a quantidade de sucesso que você quer, size igual a 10 é a quantidade de experimentos que foram realizados, ou a quantidade de fracassos, aliás, a quantidade de fracassos não, ou a quantidade de ensaios, né? E P igual a 0,13, que é a probabilidade de sucesso. E aí ele faz a conta para você. Vocês também podem fazer essa conta no meu site. Lá eu tenho um aplicativo que eu fiz para vocês poderem fazer essas contas, né? Você indica qual o valor de N que você quer, qual a probabilidade de sucesso, e lá embaixo tem um sliderzinho que você diz, né, qual é a quantidade de sucesso que você quer. Também tem um campo ali chamado referência, que você pode escolher se você quer a probabilidade de ser igual, probabilidade de ser menor, probabilidade de ser maior, tá certo? É só acessar esse link. Outro problema, num grupo de 100 empregados, quantos você espera que estejam engajados no trabalho? Seguindo aqueles mesmos dados, tá? E qual a variância nesse caso? Lembrem-se que a esperança é o quê? A quantidade de ensaios realizados vezes a probabilidade de sucesso. Como é bastante comum representar a esperança por μ também, agora eu estou usando essa notação. Mas μ ou esperança de x aqui vão simbolizar a mesma coisa. Nesse caso, nós vamos ter 100 vezes 0,13,
que é 13. Ou seja, num grupo de 100 empregados, você espera que 13 estejam engajados no trabalho. E a variância, né, a dispersão, é N vezes P vezes 1 menos P, que vai ser 100 vezes 0,13 vezes 0,87, que dá 11,31. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quaisquer dúvidas vocês podem comentar aí. E não se esqueçam de acompanhar o site passeioaleatório.com, que tem, né, aquele aplicativo que eu acabei de falar para vocês, de cálculo de distribuições, e tem listas de exercícios, curiosidades e uma série de outras coisas, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.